Coisa boa ver cada um de vocês aqui. Que bom que podemos estar juntos com o nosso Deus. Que bom celebrar a sua graça, o seu amor, o seu poder, a presença do seu Espírito que nos toca, que nos renova. Muito bom assim poder caminhar com esse nosso Deus. É um privilégio. Às vezes eu acho que nós nem nos damos conta de quão especial é poder viver isso tudo nesse tempo. Hoje, começando uma nova série de mensagens, andando com o tanque vazio. Deixa eu começar perguntando para vocês, quem aqui já chegou em casa, assim, final do dia, final de um expediente de trabalho, final de uma semana de trabalho, sentou, suspirou e disse, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não dou mais conta. Não consigo mais. É interessante como, quando a gente vai chegando mais perto do final do ano, a Silvia, no começo do culto, nos disse que já estamos pensando 2026 na agenda da igreja. Está aí. Agora é ladeira abaixo, né? E a gente percebe como a gente vai chegando mais perto do final do ano, essa frase, eu estou cansado, essa expressão, eu não aguento mais, começa a ser mais frequente nas nossas rodas de conversa, não é verdade? O que tem mais te cansado ultimamente? É o trabalho? São as correrias da família? São as preocupações financeiras? Quando você se sente assim, o que você faz? Para onde você corre? Como é que você descansa? Como é que você se renova? Alguns vão para a TV, para séries, outros vão para o celular, outros dormem, outros tiram férias. Mas deixa eu provocar um pouco mais. E quando o corpo até descansa, mas a mente não para. A alma não descansa, continua pesada. Onde a gente encontra alívio de verdade? Se você fosse medir hoje aí o nível do teu reservatório, do teu tanque de força física, de vigor espiritual, emocional, estaria cheio, meia boca, ou entrando na reserva? Ou já foi? Já é. Como a Silvia colocou essa semana nas nossas redes sociais, nem sei como ainda estou de pé. Como é que está? A gente quer conversar sobre isso. E nós vamos nos basear um pouco nesse livro, projetado aqui, também aqui, Wayne Cordeiro, Andando com o Tanque Vazio, é o título do livro. Encha o tanque e renove a paixão. Achei legal que eu perdi esse meu livro na enchente ano passado. E aí, conversando esses dias aí com um discípulo, eu disse, eu tenho o livro, pastor, eu trago para ti. Ou seja, esse é um assunto que as pessoas procuram. Um livro com título desses, com aquilo que a gente está vivendo nesse tempo, atrai. A gente recomenda esse livro. Se você quiser procurá-lo, comprá-lo, lê-lo. Ele é o testemunho do pastor Wayne Cordeiro, que talvez poderia se dizer assim, no auge do sucesso ministerial dele, ele se viu esgotado, física, emocional, espiritualmente, enfrenta um burnout, e compartilha de maneira muito honesta como ele chegou ao limite, mas também como ele descobriu, na graça de Deus, o cuidado, o renovo, para continuar. E a gente quer falar sobre isso porque
Todos nós, em algum momento, já sentimos, ou estamos sentindo, ou, desculpa a má notícia, provavelmente vamos sentir, de que a gente está entrando na reserva. Mas também porque a gente crê que às vezes é justamente ali que Deus nos encontra de uma forma sobrenatural. É justamente ali que às vezes Deus nos encontra, nos restaura e nos convida a viver de tanque cheio na sua presença. Uma frase que me chama a atenção nesse livro: Deus nunca teve a intenção de que vivêssemos exaustos. Ele nos convida a encontrar descanso nele, porque só assim poderemos continuar a servir com alegria e perseverança. É um pastor que se dedica de tempo integral ao ministério e que diz que Deus nos convida a descansar nele para que possamos continuar a servir com alegria e perseverança. Mas servir com alegria e perseverança, nós queremos registrar muito aqui isso, e vocês têm nos ouvido falar isso seguidamente, não é monopólio de pastor. Para que você e eu, para que todos nós, como discípulos de Jesus, possamos servir a Deus com alegria, com perseverança. Mas, volto a dizer, a realidade mostra que expressões como eu estou esgotado, eu desisto, não consigo continuar, eu não aguento mais, são cada vez mais frequentes e presentes entre nós. E por isso, a gente quer introduzir essa série, quer introduzir essa mensagem hoje de manhã, que é entrando na reserva, fazendo um apanhado introdutório e começar a ver o que esvazia o nosso tanque. Essa é a primeira pergunta que nós queremos fazer. Olhar para nós, olhar para algumas coisas do testemunho desse pastor e nos perguntar o que é que esvazia o nosso tanque. Tem um episódio na vida da minha mãe. A mãe tem mais de 80 anos e ela mora perto da minha irmã. E de vez em quando ela vai lá, passa uns dias lá, e numa dessas ela disse: eu quero que você pinte o meu cabelo. E a minha irmã pintou o cabelo da minha mãe, depois ficaram ali, tomando um chimarrão, conversando. E aí, quando estava no momento, a mãe foi, então, tomar banho, lavar o cabelo. E, lavando o cabelo, de repente, ela percebeu, assim, uma tintura, assim, no chão. E ela pegou o chuveirinho e começou a lavar aquela tintura. Disse: está caindo do cabelo. Continuou lavando, porém, aquilo nunca parava. E não parava, e não parava, e ela lavando, e não terminava, mesmo não mais a água escorrendo pela cabeça. De repente, ela viu que tinha estourado uma veinha bem na canela, assim, dela, né? Esguichava sangue, assim, né? Aí ela chamou a minha irmã desesperou, disse que era uma sangueira, assim. E aí chamaram o meu sobrinho, o sobrinho levou para o hospital, e aí facilmente, né, se estancou, né? Não foi difícil ver aquele sangramento todo, aquele sangue todo, mas a questão é quando esse sangramento é na nossa alma. Quando esses sangramentos são das nossas forças físicas, emocionais, espirituais, como é que a gente percebe isso? Quando é que a gente se dá conta disso? Eu creio que tem algumas coisas, e o N. Cordeiro nos ajuda nisso. O que esvazia o nosso tanque, às vezes, está relacionado a fatores externos. Por exemplo, crises econômicas e sociais, muitas e muitas vezes drenam as nossas forças. Sempre quando eu falo disso, eu lembro do episódio em 2019, quando um empresário gaúcho chamado Sadi Gitz cometeu suicídio num auditório onde estava presente o então ministro das Minas e Energias e o governador de Sergipe, falando sobre gás, expansão da rede de gás e coisa, e ele estava na sua empresa, numa grande crise. Ele trabalhava no ramo de cerâmica, fechando 600 postos de trabalho sendo fechados. E no meio do discurso do governador, ele ficou de pé
ele gritou, mentiroso, pegou uma arma e deu um tiro na cabeça. Muitas vezes, as nossas forças se esvão, porque a gente passa por crises econômicas, sociais, porque em torno de nós as coisas ficam difíceis e a gente não dá conta. Um outro fator externo que muitas vezes nos drena as forças, as energias, são as perdas repentinas. Perdas de familiares, de pessoas queridas, perdas financeiras, perdas de emprego. Muitas vezes sugam a nossa energia porque desmancham de uma só vez o que nós temos e a esperança naquilo que teríamos para frente. Então a gente perde alguém querido, a gente perde alguém que está aí, que a gente tem, mas também perde ao mesmo tempo coisas que a gente sonhou, que a gente projetou com essa pessoa para frente. Às vezes um emprego, às vezes recursos financeiros. Um terceiro fator externo é a impotência diante de problemas insolúveis. Queridos, nem sempre o problema é que a questão é insolúvel. E nem sempre o problema é que a gente é impotente diante dessa questão. Às vezes, o que nos drena é a gente não se dar conta que o problema é insolúvel, ou não se dar conta, não reconhecer a nossa impotência. E aí a gente, impotente, luta diante de um problema insolúvel para nós. E a gente cansa e exausto cai. Há também, certamente, fatores internos que drenam as nossas forças, a nossa energia, que nos cansam. Situações não resolvidas ou mal resolvidas. Mágoas, ressentimentos, rejeições, não devidamente tratados, podem ser verdadeiras rachaduras, através das quais vaza todo o nosso combustível. A ausência de metas e de foco. Quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. E no fundo, qualquer lugar que se chega está bom. Muitas vezes vivemos como o cachorro tentando morder o próprio rabo, né? Correndo em círculo, não chega a lugar nenhum, fica tonto e exausto cai. Eu gosto da palavra de Provérbios que diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu entendo o coração do homem pode fazer planos como uma liberação de Deus. Você pode fazer planos. Você pode traçar objetivos, ter metas, planejar as coisas. Isso é bom. E eu creio que Deus o deseja. Mas óbvio que a gente precisa fazer isso sempre considerando a soberana vontade de Deus, conduzindo todos os processos e permitindo que Ele faça parte desse estabelecimento de metas, de planos, de propósitos, de objetivos. Não apenas a gente planejar, a gente pensar, a gente colocar metas, começar a caminhar e dizer: Deus, vem junto. Deus abençoa agora os meus planos. Mas precisamos tê-los. Uma autoimagem distorcida. Sabe quando a gente tem uma autoimagem distorcida e, por exemplo, vive dependendo da aprovação de todo mundo? Quer estragar a tua vida? Queira que todo mundo goste de você. E faça de tudo que todas as pessoas te amem, te elogiem. Viva para agradar todo mundo. E destrua a tua vida.
Só que às vezes a nossa autoimagem, sabe, a falta de consciência de quem somos, da nossa identidade, faz com que a gente viva assim, equilibrando o prato para que todo mundo goste da gente, não dizendo não para nada, nem para ninguém. É um prato cheio para a gente se atolar em tarefas e cair exausto logo ali na frente. E em quarto lugar, um fator interno é uma espiritualidade doentia. Existe basicamente 3 jeitos de nós vivermos a nossa espiritualidade. Uma delas é, eu preciso agradar a Deus para Deus gostar de mim e me abençoar. Então, se eu fizer tudo certinho, Deus vai gostar de mim. E porque Deus gosta de mim, Ele vai me abençoar. E aí a gente envereda por um caminho chamado legalismo. Eu vivo um monte de pode, não pode, se eu sair um pouco do trilho, Deus provavelmente já tem um raio preparado lá para jogar na minha cabeça, para me castigar, para me punir, e aí eu vou vivendo essa loucura que vai exaurir as minhas forças. Mas também há um outro caminho, igualmente perigoso, que é o caminho da licenciosidade, da libertinagem. Deus me ama, não importa o que eu faço, né? Eu posso viver do jeito que eu quiser, porque se Deus é amor, então com certeza Ele vai cuidar de mim, Ele vai me abençoar, e no mínimo, no fim, Ele vai me levar para o céu, aprovado com estrelinha. Igualmente, esse caminho é um caminho de exaustão e de morte. Mas há o caminho do Evangelho. O caminho do Evangelho que diz, Deus te ama, Deus me ama, e provou isso de uma forma clara e inequívoca na cruz de Cristo. E esse grande amor me alcançou agora, e eu reconhecendo esse amor, não tenho outra opção na minha vida do que me render a Ele, e em gratidão servi-lo, na força, no poder que Ele mesmo me dá, pelo seu Evangelho, pelo seu Espírito Santo que opera em nós. Então aqui nós temos 4 fatores internos que sugam a nossa energia, que esvaziam o nosso tanque. Mas há ainda fatores culturais que fazem isso. Uma marca da nossa cultura é que você vale por aquilo que você produz e por aquilo que consome. Você é alguma coisa na medida que você produz. Você é alguma coisa, você tem algum valor por aquilo que você consome. Por que idosos têm mais dificuldade de conseguir trabalho? Porque supostamente produzem menos. Por que pessoas com alguma deficiência física precisam de cotas no mercado de trabalho? Porque supostamente produzem menos, então valem menos nessa cultura que a gente vive. Mas também é verdade que não só o valor é atribuído às pessoas por aquilo que elas produzem, mas também por aquilo que elas consomem. Você é aquilo que você tem. Você é a casa que você mora, o carro que você anda, a roupa que você veste. E de novo, gastamos muita energia apenas para produzir e para consumir, para tentar através disso ser alguém. Em segundo lugar, o desejo versus a satisfação. Depois da queda, lá no Jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais romperam com o Criador, a fonte da vida, nós nos tornamos insaciáveis. Esse foi o engano do diabo desde o começo. Levar o ser humano a acreditar que tem mais. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer nada dessas árvores lindas, maravilhosas, desses frutos saborosos que tem aqui? E Eva diz, não, a gente pode comer tudo, só dessa uma não. Deus deve estar escondendo o jogo. Por que não provar esse fruto também? Tem mais. Tem mais.
E é assim que o ser humano vive desde o jardim, com essa coisa de desejar mais, de querer mais e de nunca ser e estar satisfeito. Eu sempre lembro da história do velho Rockefeller, o magnata do petróleo americano, que uma vez perguntado quanto dinheiro um homem precisa para ser rico e satisfeito, a resposta foi: só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. É tanto que a gente precisa. Nossos desejos nunca se saciam plenamente. E a gente sempre precisa um pouquinho mais. Essa é a lógica dessa cultura sem Deus, na qual nós estamos inseridos. É desejo constante e satisfação sempre adiada. Sempre adiada. O terceiro aspecto é o utilitarismo versus a provisão. O que eu quero dizer com isso? Na prática, nós usamos as coisas, e às vezes até as pessoas, e às vezes até Deus, como instrumentos para o nosso proveito, para a nossa utilidade. Quando não servem mais, a gente descarta. Aliás, eu acho que a gente não vive mais na cultura do descartável. Eu acho que há um bom tempo a gente vive na cultura do melhor ainda está por vir. Porque a gente não espera mais algo estragar para descartar, para comprar alguma coisa nova. Qual é o último iPhone aí que está disponível? 17. Por que as pessoas precisam do 17? Porque o 16 não serve mais, estragou, quebrou, não cumpre mais as funções? Não. É porque alguém nos disse que esse é melhor e que a gente precisa dele. E a gente vive justamente nisso. Sempre precisando algo mais, sempre precisando algo melhor. Tudo está aí como matéria-prima para a nossa felicidade, para a nossa alegria, para a nossa realização plena. Infelizmente, não só mais coisas, pessoas também. Muitas vezes se abre mão de relacionamentos, se rompe relacionamentos, porque alguém disse que tem alguém melhor, e eu preciso. Infelizmente, a gente faz isso com Deus também. Deus é um fornecedor que não está mais entregando o que eu preciso. E aí eu vou para o próximo. A gente esquece que nada é nosso. Tudo que temos é provisão de Deus. Ele nos dá para suprir as nossas necessidades e para que a gente sirva ao próximo com aquilo que Ele nos confiou. Quando nós tivemos aqui na série anterior o bate-papo com a Joana, a gente entrou lá naquela palavra de Mateus 6, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, quanto ao que comer ou vestir. E lá no final diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Eu já ouvi pregadores dizendo, e todas as coisas serão acrescentadas. Não, lá não diz que se a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. O que será acrescentado? Essas coisas das quais a palavra está falando. Comida, vestimenta, e aí o salmista diz, eu nunca vi, né? O justo mendigar o pão, sabe, é disso que a palavra está falando. Deus nos provê aquilo que a gente precisa, só que quando a gente entra nisso, de que tudo está aí para me satisfazer, serve para mim, para eu tirar proveito disso, eu nunca vou estar satisfeito. E eu sempre preciso mais. E precisando mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso correr mais, eu preciso me esforçar mais. E as forças vão se indo. Queridos, a gente precisa identificar as rachaduras no nosso tanque. A gente precisa identificar os furos no nosso reservatório. Sejam internos, sejam externos, sejam culturais. Para que a gente possa, por aqui, começar a nossa trajetória de restauração. A nossa trajetória de uma nova experiência.
Essa realidade não é privilégio do nosso tempo. Como eu disse, começou lá no Jardim do Éden. E antes do novo céu e da nova terra estarão aí. No decorrer da história, nós vemos pessoas experimentando essa sensação de que chegam à reserva. Inclusive nos tempos bíblicos isso aconteceu com o homem. E um exemplo clássico está em 1 Reis, capítulo 18 e 19, que nos conta a história de como Elias entrou na reserva. Elias foi um grande profeta de Deus. Foi usado por Deus para confrontar a idolatria no meio do povo, para enfrentar a corrupção no governo e chamar o povo de volta à aliança. Elias teve o seu ministério firmado e confirmado por grandes sinais e maravilhas de Deus. Foi um ministério exercido com muita coragem, diante de reis, diante de falsos deuses. Só que em 1 Reis 19 a gente encontra Elias profundamente humano. Depois de grandes vitórias espirituais, ele desmorona diante da ameaça de Jezabel. Esgotado, Jezabel era a rainha. Esgotado, frustrado e com medo, Elias foge para o deserto, sem forças para continuar. Senta debaixo de uma árvore e pede que Deus tire a sua vida. Os versículos 3 e 4 de 1 Reis 19 diz que Elias entrou no deserto, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Um pouco antes disso, nós vemos Elias desafiando a idolatria do meio do povo, patrocinada pelo casal real, o rei Acabe e a rainha Jezabel. 850 profetas de Baal e de Azerá comiam à mesa do palácio, sustentados pelo rei e pela rainha do povo de Deus. E Deus levanta esse profeta e desafia esses profetas. Leva-os para o alto de um monte e diz: vamos fazer o seguinte, cada um de nós aqui levanta um altar, coloca um sacrifício em cima, vocês oram para os deuses de vocês, eu oro para o Deus em quem eu creio, e o Deus que responder com fogo do céu é Deus de verdade. E os profetas aqui embaixo, ou eu ou vocês, que representam o Deus vitorioso, têm o direito de matar todos os outros. Topam? Topamos. Diz que os profetas de Baal, de Azerá, montam o seu sacrifício, começam a orar, começam a chamar, começam a clamar, começam a gritar, começam a se mutilar para ver se Deus responde nada. Chegou a vez de Elias, ele faz uma cova ao redor do sacrifício, manda encher de água, manda derramar água em cima do sacrifício, faz uma simples oração, vem fogo do céu, consome o sacrifício, suga toda a água que tem na valeta ao redor, e os 850 profetas são mortos. Que vitória! Que demonstração de poder, de glória de Deus naquele contexto. E aí Elias desce do monte com aquela experiência, chega lá embaixo e recebe um bilhetinho, recebe um WhatsApp da Jezabel, e diz: se os deuses façam a mim o que eles bem quiserem, se até amanhã, nesse mesmo horário, eu não fizer contigo o que você fizeste aos meus profetas. E aí Elias entra no deserto, Elias deprime de uma forma, Elias cai exausto e pede
a morte. Como às vezes é rápido. Talvez seja por isso que Provérbios diz: quem está de pé, cuida porque não caia. Também nesse contexto, não só a nível moral. Como às vezes grandes homens, grandes mulheres de Deus, pessoas que têm grandes experiências com Deus, às vezes não percebem rachaduras no seu tanque e aqui na frente caem exaustos, pedindo a morte: não aguento mais, não consigo continuar. Quais são os sintomas que mostram que Elias entrou na reserva? Um deles é a prostração. A prostração. Elias, que havia sido tão grandemente usado, aquele que parecia inabalável, desmancha ao ouvir as ameaças de Jezabel. Cai exausto, foge para o deserto e pede a morte. Às vezes basta uma palavra dura, às vezes basta uma pressão inesperada para desmontar alguém que parecia tão firme. Um outro sintoma é o medo e a condenação. Curiosamente, Elias não havia cometido nenhum pecado escandaloso, mas se sentia profundamente culpado e inadequado. Nós vemos isso nesses capítulos. O medo toma conta da sua mente, ele passa a acreditar que não era capaz e nem digno de continuar a sua missão. E esse cansaço roubou a clareza espiritual de Elias e fez com que ele carregasse pesos que nem dele eram. Em terceiro lugar, baixa autoestima e senso de derrota. Elias chega a declarar: eu não sou melhor do que os outros. Ele não reconhece a sua importância naquele momento histórico do povo de Deus. Esse sentimento de fracasso é muito comum no esgotamento. Esquecemos o que Deus já fez por nós. Esquecemos a presença, a fidelidade, os sinais, maravilhas, milagres que Deus operou na nossa vida. E apenas conseguimos enxergar as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas incapacidades. E em quarto lugar, o sintoma que revela que Elias entrou na reserva é a autojustificação e a autocomiseração. Num dado momento, Elias se vê como o único fiel e justo e incompreendido que sobrou. Ao mesmo tempo que se vê como pobre coitado de mim. Ninguém me ama, ninguém me quer. E entre a tentativa de provar o seu valor e a pena de si mesmo, Elias fica preso nesse ciclo de isolamento e de solidão. Por fim, a relutância. Mesmo quando Deus se aproxima, mesmo quando Deus restaura as suas forças e o chama para fora da sua caverna, onde ele se enfia logo depois desse episódio, Elias resiste em confiar e recolocar as mãos à obra. Até aqui, faz sentido? Até aqui, você conseguiu se achar talvez nessa história? Talvez identificou rachaduras internas, externas, culturais, que têm sugado a tua força, a tua energia, que têm te feito chegar aqui e dizer: eu estou cansado, estou na reserva. Talvez esses sintomas estejam aí presentes, quando você olha para o teu momento. O tema de hoje é entrando na reserva, então eu deveria terminar aqui, mas seria muito ruim a gente ir para casa com esse gosto amargo na boca, né? Só com diagnóstico não resolve, né? Claro que seria uma boa estratégia para ter todos aí domingo que vem, né? Mas vai que alguém não consiga vir, né? Como é que Deus trata quem entra na reserva?
Onde Deus está quando Elias se deita debaixo daquela árvore, cansado, exaurido e pede a morte? O que Deus faz diante do esgotamento de Elias? E quando nós caímos esgotados, onde Deus está? O que Ele faz? A palavra ali em 1 Reis 19 continua dizendo: depois Elias se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Esse burnout de Elias nos ensina que até os mais fortes podem quebrar. Mas também nos ensina aqui que isso não é o fim da história. Deus se aproxima de Elias com cuidado, com providência, com pão quentinho, com água fresca e uma palavra suave. Deus é bom. Deus é bom. E Deus se importa. Deus se importa com os cansados e sobrecarregados. Deus está muito mais interessado na nossa vida do que nós mesmos nos damos conta. Quando a gente está no limite, Deus não vem com cobrança, mas com provisão. Deus não abandona os cansados, mas cuida para restaurar. Eu não sei qual é o teu momento, mas eu queria que você saísse daqui hoje de manhã com a certeza de que Deus não te desamparou. De que Deus continua se importando. E de que Deus certamente continua provendo. Jesus é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Assim como fez com Elias, Deus continua a nos oferecer descanso para a nossa alma. Aliás, esse é um convite maravilhoso do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 11, onde Ele diz: venham a mim os cansados e sobrecarregados. Venham a mim os cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu sou manso, sou humilde de coração. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jesus continua se importando, Jesus continua se movendo na nossa direção. Hoje Ele nos traz pão e suco para nos dar perdão, para nos dar refrigério para a alma, para nos dar força para continuar. Hoje Ele nos convida à sua mesa, e Ele diz: você está cansado, você está sobrecarregado? Hoje Ele quer te dar pão, quer te dar suco. Hoje Ele quer, através disso, dizer: eu continuo me importando. Através disso eu quero te alcançar o meu perdão. Eu quero te alcançar comida, provisão, para continuar a jornada. Claro que talvez isso não signifique que Jesus fique enfiando o dedo nos furos do teu tanque. Isso sim agora é assunto para os próximos momentos. Nas próximas mensagens, nós queremos olhar um pouco o que nós temos que fazer com isso. Porque não adianta vir aqui comer pão e suco e a vida continuar a mesma, e semana que vem está de novo totalmente exaurido. Semana que vem o tema é parada obrigatória. É um pit stop. Mas para hoje eu quero te dizer isso. Pensa nesses sintomas, pensa nesses fatores que talvez estejam te exaurindo as forças físicas, emocionais, espirituais. Mas saiba que isso não é o fim. Não precisa ser o fim. Tem saída, tem solução, tem provisão de Deus. Fica atento quem está cansado e sobrecarregado ao teu lado, e talvez seja você a provisão. Mas saiba que Deus continua se movendo e que hoje Ele quer
te alcançar. Amém?